Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, olha eu aqui de novo, tá? Eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. A gente vai falar do Vasco rapidamente aí, só passando aqui para dar uma informação que hoje exatamente é o dia exatamente de que a SAF do Vasco será leiloada, tá? Mas aí você me pergunta, como a SAF do Vasco vai ser leiloada? Infelizmente, tá? Todos os clubes que eram gerenciados pela 77 serão leiloados, tá? E aí fica aquela pergunta: isso vai afetar o futebol do Vasco da Gama? Vamos saber agora exatamente o que vai acontecer e quem será o futuro dono da SAF do Vasco. Tá? Mas só lembrando que é só uma parte limitada da SAF do Vasco que será leiloada, não é toda a SAF. É só uma parte que a 77 toma de conta. Tá? Tem também mercado da bola, tem aí o Galaza arrebentando lá fora, tá? Matias Galaza fazendo exatamente gol nos jogos da seleção paraguaia, jogos eliminatórios, tá? Fazendo gol, Matias Galaza. E aqui a gente vai colocar para você aí essa informação aí, vai surgir na tua tela aí, o que vai acontecer com a SAF do Vasco da Gama. Diz o seguinte: o Vasco pode ser afetado com o leilão das ações da 77 Partner? Especialista opina, tá? Tá aqui esse amaldiçoado, ó, que está na tela aí, ó. Esse daqui é o dono da 77 que levou o Vasco à falência, tá? Mas vamos lá, diz o seguinte, ó. O grupo 77, né? O grupo da 77 Partner terá as ações de todos os clubes de futebol leiloada, tá? Que é hoje exatamente sexta-feira, em Nova York, incluindo as do Vasco, né? De forma que isso afeta o Cruz Maltino. Aí vamos lá, que diz o seguinte, vamos ver o que afeta. Em contato com o especialista João Criminazzo, advogado, entende que eliminar faz com que o leilão não interfira no Vasco, tá? Segundo o advogado. Diz mais o seguinte, ó, entendo que com a liminar a 77 ou de alguém que arremate as ações no leilão não terão interferência no Vasco, afirmou o advogado, né? Qual o entendimento do Vasco? Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, acredita que o clube tem respaldo e tem em vista que o acordo de acionista, né, proibia a venda indireta do controle da SAF. Ou seja, ao invés de vender as ações diretamente, é feita uma negociação da empresa que o controla. Não tínhamos ciência desse leilão. O Vasco não foi avisado. Mas, por outro lado, estamos muito tranquilos em relação a isso, a qualquer movimento acionário, mesmo a alienação indireta do controle, caso ocorra lá fora. Não tem, né? E ficaria no Brasil. Não se aplica aqui, disse Felipe Carregal em entrevista ao canal Em Foco, tá? Esse Felipe Carregal, jurídico do Vasco. Já existia no acordo de acionista uma vedação expressa para esse tipo de operação, a venda indireta do controle. Você, ao invés de vender as ações diretamente, você vende à empresa que controla as ações por terceiro. Isso já estava, né, vedado no acordo firmado com a 77. Se não, diz o seguinte, valia lá, não vai valer agora. Se não valia lá, não vai valer agora, né? A decisão que a gente obteve em maio de 2024, suspende, os direitos políticos e patrimônios da 77. Graças a Deus que eles conseguiram suspender os direitos exatamente da 77, tá? Ela não tem mais um direito, pode ficar tranquilo aí, que mesmo com o leilão, né, que vão vender o que interessa a 77, isso não vai interferir na administração do Vasco, tá? O Pedrinho continuará até então comandando o futebol do Vasco da Gama. Ainda bem, tá? Que o Docinho fez essa merda
mas graças a Deus que a justiça do Brasil está exatamente do nosso lado aí, não está permitindo exatamente com que a 77 venda toda a SAF do Vasco. Ela só vai vender uma parte que interessa à empresa americana, tá? Eles queriam 70%, não pagaram. Foi quando o Pedrinho entrou na justiça, a justiça exatamente arrancou eles do controle do futebol, ainda bem, né? Porque senão eles estariam com todo o controle da SAF do Vasco da Gama, tá? Então, menos mal, mas hoje exatamente é o dia D exatamente para esse leilão que vai acontecer, que vão leiloar parte da 77 Partner, né? Aí você olha aqui na tela, aí você vê essa figura, tá? Essa figura central, que está sumida. Ninguém vem mais falar nele, tá? Ninguém vem falar nele, mas ele ainda é um dos principais, posso dizer assim para vocês, um dos principais cara que comanda a SAF do Vasco da Gama. Estamos falando do senhor aqui, ó, Carlos Osório e Jorge Salgado. São esses cidadãos aí que hoje comanda o Vasco, mesmo por trás aí do Pedrinho, são eles aí que dão as coordenadas para o Pedrinho junto à direção do Vasco. Agora vamos falar, gente, de outra situação, mercado da bola, tá? O Vasco procurou aí, sondou informação de atacante que já passou pelo Flamengo, aliás, foi criado no Flamengo, mas hoje está exatamente disputando Série B, gente. Está disputando Série B, cara que passou pelo Flamengo, mas hoje disputa a Série B. Vasco buscou informação sobre o atacante Pedro Rocha, do Remo, artilheiro da Série B, tá? O Vasco foi, diz o seguinte, buscar informações sobre o atacante Pedro Rocha, de 30 anos, que está no Remo. Jogador vive uma boa fase e é o artilheiro da Série B com 6 gols. Não há nada concreto ou proposta, apenas um mapeamento para saber a situação, né? A atual situação do atleta, ex-Grêmio, ex-Flamengo. Diretoria do Vasco espera fechar logo a contratação de um novo executivo de futebol para concretizar algumas contratações. Está aí. Hoje ele está no Remo e o Vasco está buscando um atacante de Série B, né? 30 anos, gente. Não é mais um garoto, é um jogador de 30 anos, tá? Então aí fica alerta aí. Na minha opinião, 30 anos é muito arriscado. Se você está pegando um jogador de 25 anos, pô, beleza, o cara que dá 5 anos mais novo, mais 30 anos, daqui a 4 anos o cara já está com 34 e já não serve mais para nada, né? Ah, o Verratti tem 37, mas olha o Verratti. Dependendo do jogo que o Verratti jogue, ele não tem mais condições, ele não tem velocidade, não tem exatamente contra-ataque. O Verratti não consegue exatamente conseguir correr igual os demais. Olha só, Galaza, Matias Galaza, que veio para o Vasco e o Vasco deixou passar esse grande jogador. Antes de enfrentar o Brasil, né,